Atualmente, uma das técnicas mais utilizadas para optimizar a produção de petróleo em reservatórios maduros é a técnica de gas lift. Essa técnica usa a injeção de gás para diminuir a massa específica da coluna do fluido, diminuindo a componente gravitacional da pressão, o que aumenta a taxa de produção de óleo. Atualmente, a injeção de gás é feita em sentido contracorrente à produção do óleo. E, desse jeito, podem-se obter resultados muito favoráveis. Isso é feito por motivação puramente técnica, para facilitar a troca das válvulas que são usadas para fazer o gas lift. O que a gente pensou junto com a Petrobras foi que mudar essa direção de injeção, passar a injetar o gás de baixo para cima, na mesma direção da corrente de óleo, provocaria menos perda de carga e um ganho de produção, um ganho de vazão de óleo em um poço. Para realizar essa pesquisa, foi montado um aparato experimental constituído por um reservatório de 4.000 litros e um compressor, equipamentos que forneceram o líquido e o gás utilizado como fase líquida e fase gasosa nos testes. A fase líquida e a fase gasosa escoaram por uma tubulação vertical de acrílico transparente de diâmetro interno de 44 milímetros e uma altura de 10 metros. Foram utilizadas diferentes vazões de gás e de líquido e diferentes ângulos de injeção. O aparato experimental também inclui um sistema de escape, onde foram utilizadas válvulas pneumáticas para isolar a componente gravitacional da pressão total e depois conseguir determinar cada uma das duas componentes, ou seja, as componentes de atrito na parede e a componente de interações turbulentas. Então, nós estamos interessados em duas grandezas. Primeiro é o tamanho das bolhas, que quanto menor o tamanho das bolhas, melhor, mais eficiente vai ser essa técnica de gas lift, e também a perda de carga local provocada por esse evento de injeção. A nossa pesquisa tem como objetivo avaliar a influência do ângulo de injeção de gás em uma corrente vertical ascendente de líquido, né? E para isso nós utilizaremos duas técnicas de visualização de escoamentos. A primeira é a velocimetria por imagem de partículas, na qual pequenas partículas são introduzidas na fase líquida, e quando essas partículas passam por um plano laser localizado em uma determinada seção do escoamento, elas tanto refletem a luz desse plano laser, como também emitem luz em um comprimento de onda diferente daquele emitido pelo laser, né? Em conjunto a isso, existe uma câmera e um filtro óptico que permitem captar as imagens das partículas, né? E essas imagens são enviadas e armazenadas em um computador, e nesse computador nós temos um software de pós-processamento cujo objetivo é identificar as partículas em cada imagem captada, né? Após isso, o software tenta estimar o deslocamento de cada partícula entre duas imagens consecutivas. E essa estimativa de deslocamento, em conjunto com a diferença temporal entre cada imagem, nos permite estimar a velocidade de cada partícula e, por consequência, da fase que carrega as partículas, que no nosso caso é a fase líquida. Também foi utilizada a técnica de dimensionamento por sombras, ou mais conhecida como shadow sizing. Essa técnica está baseada na captura de imagens de alta resolução com iluminação pulsada do fundo. As imagens aquisitadas são analisadas como um algoritmo avançado de detecção de borda para determinar as informações dos objetos identificados. Nesse caso, são as bolhas do ar injetado. Essa segunda técnica, então, nos permite fazer estimativas da segunda fase do nosso escoamento, que é a fase gasosa, né? E a utilização em conjunto dessas duas técnicas nos permitirão avaliar a influência do ângulo de injeção de gás no escoamento estudado. E nós faremos isso em diversas sessões ao longo do escoamento. A conclusão que nós chegamos da simulação numérica é que quando a injeção é feita na mesma direção do escoamento principal, ou seja, se o óleo está escoando de baixo para cima, se você realizar a injeção também de baixo para cima, a perda de carga é muito menor que se você fizer a injeção
de cima para baixo, com o óleo escoando de baixo para cima, que é exatamente o que acontece hoje em todos os postos que usam gas lift. Essa conclusão também foi obtida nos experimentos bifásicos, o que é interessante verificar que realmente essa relação entre o ângulo de injeção e a perda de carga local foi verificada através tanto da técnica experimental quanto através da técnica numérica. Nós estamos muito felizes de contribuir para melhorar uma técnica que é muito utilizada, o que vai trazer benefícios na indústria e para o desenvolvimento do país.